Muito obrigado. Vossa Excelência, antigo Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também Vossa Excelência, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Professor Gustavo Balderó, meu amigo Flávio Garcel, Dr. Sérgio Fausto, senhoras e senhores, todos os ilustres aqui presentes. É um grande prazer sempre para mim estar aqui em São Paulo, especialmente, e vim aqui pela primeira vez 50 anos atrás, e sempre um grande prazer visitar com vocês de novo. A justiça penal negociada nos Estados Unidos, o que nós chamamos plea bargaining, é um procedimento como aqui dentro de um sistema de justiça penal por meio da qual promotores ou procuradores e réus negociam por qual crime ou crimes um réu vai se confessar culpado, o que elimina o caso antes do julgamento. E é entendido que isso serve ao interesse de economia social, judicial, mas também é comumente perseguido para assegurar a cooperação do réu em servir como testemunha contra coautores do crime ou crimes, em casos relacionados, pode ser também mesmo casos não relacionados, como contrapartida à sua entrada nesta barganha. O Ministério Público nosso, que seria o Justice Department, ou também o Attorney General do Estado, concorra em reduzir as acusações penais contra o acusado ou recomendar uma sentença mais branda ao juiz do que o réu poderia receber caso contrário. A justiça penal negociada é um instrumento proeminente do sistema da justiça penal nos Estados Unidos, e vários países têm adotado variações desta instituição como parte de suas reformas à justiça penal, justamente com o objetivo de reduzir o volume de casos, de seus próprios casos penais, ou de ganhar assim a cooperação com réus em casos, e evidentemente o Brasil está entre estes países. Mas vale a pena, talvez, falar um pouco sobre o sistema e a tramitação de um caso no crime nos Estados Unidos. Mantendo a tradição da common law nos Estados Unidos, nós temos um sistema de justiça adversarial em oposição ao inquisitorial, e o litígio nos Estados Unidos, tanto civil quanto penal, é caracterizado por partes opostas que, por meio dos seus advogados, desenvolvem os fatos e os apresentam a um julgador de fatos neutro, ou seja, um júri ou um juiz. O trabalho de coletar provas e se preparar para apresentá-las à corte é realizado pelos litigantes e seus advogados, normalmente sem a assistência da corte. O papel essencial do juiz é de estruturar e regular o desenvolvimento das questões pelos adversários e assegurar que a lei seja seguida e que a justiça seja alcançada. Num caso penal, as partes são o promotor, que representa o governo, e o acusado, isto é, o réu, que é invariavelmente representado por um advogado, e nas cortes federais, eu sou juiz distrital federal, o promotor é um advogado assistente dos Estados Unidos, ou seja, um Assistant United States Attorney, que trabalha para um dos 94 escritórios do Ministério Público nos Estados Unidos, U.S. Attorney's Office. Eles são localizados pelo país inteiro, os quais são monitorados pelo Departamento da Justiça principal em Washington. O réu penal tem o direito constitucional de ser representado por um advogado, e esse advogado pode ser contratado privadamente e pago pelo réu mesmo, mas também, se o réu não puder se contratar, pagar o advogado, ele pode receber, então, representação por parte da Defensoria Pública, se existir tal jurisdição,
ou também temos um ato de justiça penal, baixo o qual nós podemos nomear alguém para representar a pessoa necessitada. O direito a aconselhamento jurídico aplica-se a todos os estágios cruciais da persecução penal, começando quando um suspeito é levado sob a custódia para interrogação, até o recurso em primeira instância. Embora o réu possa renunciar a esse direito, a renúncia deve ser informada e voluntária. O direito da Sexta Emenda à Constituição Federal garante mais do que só a presença física do advogado. O advogado de defesa deve prestar assistência, o que nós chamamos efetiva. Nas Cortes Federais, quando o réu é inicialmente preso, ele é trazido perante um oficial de justiça para uma apresentação inicial, e onde ele é informado dos crimes ou crime que se alegam que ele cometeu e informado sobre seus direitos perante a lei. E neste momento, se o acusado não tem ou não pode pagar advogado, será providenciado a ele sem custos. Uma determinação também é feita com relação a se ele deve ser detido antes do julgamento. Prisão preventiva, coisa muito debatida hoje em dia aqui. Mas a regra geral, ele pode ficar solto. Não é detido, a não ser a possibilidade de uma fuga, destruição de provas, ou outro assim, sonegação de bens, muita coisa que pode acontecer. Mas a regra geral, importantíssimo, deixa a pessoa solta, né, durante o processo. Talvez baixe condições de supervisão, mas em caso, talvez com observação eletrônica da vida dele. Nas Cortes Federais, quando um réu é inicialmente preso, ele é trazido perante um oficial da justiça, como digo, e depois, quando os crimes sérios, felonies, estão envolvidos, acusações formais escritas são apresentadas ou por meio de uma informação preparada somente pelo promotor, no caso para a maioria dos ministérios públicos estatais também, ou no sistema federal existe um direito constitucional a um grand jury, que seria 23 pessoas, cidadãos, convocadas assim ao azar para determinar se existe ou não causa provável para continuar com o caso. Mas é coisa muito fácil. Diz que qualquer promotor que tem habilidade pode assim acusar um sanduíche de queijo e presunto, porque é muito fácil. Geralmente acontece assim. Muito bem. Depois da acusação, nós temos assim uma negociação que começa entre o governo, ou seja, o advogado do governo, promotor, e o acusado, seja o representado pelo advogado, e o juiz fica à parte. Não tem nada a ver. Em alguns estados é possível. Eu, quando era juiz estadual, eu participava de modo assim modesto. Hoje em dia, não posso. Nem posso comentar. Tudo é feito fora da minha presença. No começo, na negociação da barganha. Outra coisa, quando chegamos à homologação da coisa. Uma vez que o documento de acusação é expedido, seja como indiciamento pela grande jury ou informação preparada somente pelo Ministério Público, o réu se apresenta novamente perante o corte para ouvir a leitura das acusações formais, durante o qual ele deve responder à denúncia, enter a plea, e este estágio é conhecido como arrangement, a palavra da antiga francesa, que é ouvir a pessoa, a resposta dele, a acusação. E um réu pode se declarar culpado, inocente ou nulo contendere, que eu não contesto, eu sei que há prova contra a gente, mas não confesso nada. E o arraignment tipicamente ocorre alguns dias depois da apresentação inicial. Agora, as características básicas do plea bargain. A justiça penal negociada pode ocorrer
com relação a qualquer crime, não tem limite à natureza do crime, incluindo crimes mais graves, como homicídio. O caso famoso, o caso de Sammy, o Toro Gravano, segundo em comando da máfia, John Gotti, 18 homicídios, mas ele indicou 35 mafiosi, e em virtude disso ele ganhou quanto tempo de cadeia? 5 anos. Pacto com o diabo, mas mostra-se a habilidade. Foi um pacto para ganhar-se a condenação de 35 criminosos grandes e um muito mau que recebeu esse benefício. Felizmente, ele cometeu outros crimes e passou a vida inteira lá dentro. Mas é outra coisa. Oficialmente, ele ganhou pouca coisa, né? Para mostrar. Muito bem. O importante é que os promotores, procuradores nos Estados Unidos, sejam federais ou estaduais, têm discrecionalidade total. Não há limite. Como aqui, por exemplo, bem, depende, mas com os crimes hediondos, começando com a legislação, aqui é 1/3 até 2/3 do crime pode ser reduzido. Lá, não. Se eles não queriam se processar alguém que com certeza cometeu crime, poderia ter acontecido. Até hoje pode acontecer. O plea bargaining pode começar tão logo que o réu tenha sido denunciado, embora usualmente o advogado de defesa leve algum tempo para revisar as provas do governo antes de começar as negociações. E é bastante comum que o réu que se declara inocente no começo do caso, subsequentemente faça um acordo com o Ministério Público e volte para o juiz para pedir a homologação de um plea bargain, depois de se declarar inocente no começo. E isso pode ocorrer a qualquer tempo antes da sentença, mas quase sempre ocorre em algum momento antes do julgamento. E com a obtenção de uma declaração de culpa, porque o promotor evita o tempo e o custo de um julgamento. Isso é importante porque aqui diz que a declaração premiada, declaração premiada só pode ser um veículo para descobrir outras provas. Conosco, a declaração mesmo pode constituir prova. O juiz pode depender. Evidentemente, há provas que convencem o acusado que ele deveria aceitar um programa. Mas o fato dele falar é testemunho que realmente consta a prova da culpabilidade. Importante. Outra diferença entre o Brasil e aqui, se não me engano. Mas eu deixo para o ministro falar um pouco sobre esse aspecto, né? Bem, desta forma não precisa mais um julgamento. Vamos proceder diretamente para a decisão, a sentença do juiz. 95 até 98% de casos acabam em plea bargain. 95. Seria impossível existir nos Estados Unidos sem plea bargain. Não temos capacidade de ouvir tantos casos. Isso seria. E a Suprema Corte dos Estados Unidos já declarou faz tempo que é uma barganha, é um contrato. E o governo tem que respeitar, bem como assim o acusado, o réu. E seria um componente essencial da administração da justiça. E o réu, entretanto, o réu não pode exigir que ele deveria receber um plea bargain. Fica totalmente com o governo para oferecer ou não. E às vezes não oferece. Às vezes não oferece. É importante notar que o plea bargain ocorre por mais do que a eficiência em que resulta, porque é muito importante entender que um réu promete cooperar como testemunha em processos penais relacionados ou não relacionados, em troca de uma promessa do promotor de ou reduzir as acusações ou fazer uma recomendação ao juiz. É como aqui, está sendo usado aqui na Lava Jato. A ideia de oferecer benefícios a alguém que vai falar sobre assim, os aspectos, organizações
criminais, conforme a lei brasileira, mas o importante é que geralmente é impossível entender o que está acontecendo dentro de uma conspiração sem a cooperação que alguém que já tem estado por dentro. Quem sabe que eles podem assim, não podem entender os fatos. Mas uma pessoa entrando assim em uma conversa com o governo pode explicar como aqui quem consta se a organização, a estrutura, a localização de vítima, muitas coisas assim, como assim arranjar a recuperação do produto, todas as coisas que aqui importam lá também, usando o testemunho de pessoal que já participaram naqueles crimes. Bem, o Ministério Público geralmente estabelece políticas gerais para lidar com casos de justiça penal negociada. Por exemplo, eles permitem o que nós chamamos Open Book Discovery. É como sua instrução penal aqui. Os livros estão abertos. Toda a prova que o governo tem, mostra. Por quê? Porque, mostrando a prova, convence o réu a aceitar um plea bargain. Se não, se é coisa surpresa, ele vai talvez arriscar, vai apostar que talvez não vai surgir uma prova qualquer. Mas se existe a prova e a defesa já sabe, mais incentivo para entrar num plea bargain. Bem, é considerado, chegando a um ponto interessante aqui também, é considerado impróprio um promotor denunciar por um caso mais grave contra o réu do que o suportado pela evidência, simplesmente para ganhar vantagem nas negociações. Embora isso aconteça lá também. E a ideia é simplesmente de deter alguém para ganhar vantagem, para tirar, assim, para coercitar realmente, não seria aceitável. Se a pessoa não representa uma possibilidade de fuga, destruição de provas, coisas assim, ele deveria estar solto, talvez baixas condições. Mas a presunção de inocência exige. E eu sei que é muito crítico contra um colega do ministro aqui, mas, na minha opinião, eu vejo que talvez seria interessante. Gustavo, nós discutimos ontem à noite a ideia que tem quem que critica a decisão de soltar alguém, mas assim seguindo o princípio de presunção de inocência, se a pessoa vai ficar dentro do país sem cometer mais crimes e coisas assim, é justo. Seria exigido pela Constituição, aqui bem como no meu país. Eles me chamam juiz de fora, porque eu venho aqui, eu faço críticas e vou embora, é um apelido. Mas eu mereço, porque estou aqui tanto tempo. Né? Eu peço desculpas se não estou gostando do meu comentário aqui. Muito bem. A maior parte das jurisdições dos Estados Unidos limita a extensão do envolvimento de um juiz em negociações de plea bargain, porque a ideia é que o juiz pode representar coerção não é justo realmente. E tem que ser uma parte neutral no assunto. Se ele vai entrar e negociar, está se jogando o papel de promotor. O juiz não deveria fazer isso. Seria nosso ponto de vista nesse sentido. O governo federal e cerca de 2/3 dos estados promovem consulta entre o promotor e a vítima do crime antes de promotor entrar em acordo. E assim, quantos minutos tem? Mais 5 minutos? Quantos você quer? Ok, não quero assim mexer com... Eu poderia falar muito, mas estou cortando um pouco. Ok. Não, tudo bem. Mais até? Just closer to the mic. Ok. Às vezes eu falo por 20 minutos e não está funcionando o microfone. Perdi tudo. Bem, o importante, a resposta do réu tem que ser, a uma denúncia, tem que ser feita de uma forma consciente, informada e voluntária. Assim, num corte federal, o juiz deve determinar primeiro que o réu é competente, ou seja, que ele entende o que está fazendo, e não está sendo coagido de forma alguma, que ele entende a natureza e os elementos da acusação contra ele, as penas que enfrenta e as consequências de sua resposta, e que existe uma base fática
do réu, da causa. E para decidir se o réu é competente, o juiz deve estar satisfeito de que o réu entende a natureza do processo contra ele e a capacidade de consultar com seu advogado com razoável compreensão. Então, nós assim perguntamos o nome, idade, educação, estado civil, ocupação, para orientar a pessoa em geral. E depois queremos saber se ele está sob influência de droga ou tratamento médico, psicológico, que talvez está voando lá no éter. E queremos assim ver que ele entende o que está fazendo. E geralmente entende, porque já explicou tudo com o seu advogado. E assim o juiz tem que fazer uma declaração, uma decisão que o acusado entende as acusações, que aceita a culpabilidade, que coisa que ele faz é totalmente voluntária e assim por diante. E uma vez que o juiz aceita, e a pessoa está assim baixo o contrato que assinou. E tem que entender que está renunciando a certos direitos, o direito de um julgamento com júri, direito por exemplo, reclamar contra evidência ilegalmente obtida. Todas essas coisas são renunciadas, porque ele está em troco, assim, fazendo tudo para acabar com o processo. Muito bem. Finalmente, como digo, o juiz tem que estar satisfeito que existe uma base fática para a resposta do réu. No caso típico, o ônus da prova do governo é de provar para o julgador de fatos, tipicamente o júri, que o réu cometeu o crime imputado fora de uma dúvida razoável, que não seria 51%, mas desse tamanho, com quase certeza do fato. E aí o juiz aceita as provas que o promotor representa, mas o advogado do réu e o réu já também revisaram. Eles sabem o que as provas são e admitem, confessam que é assim. Muito bem. Depois da resposta, o exposto no começo, se o réu se declara inocente, evidentemente o processo vai para frente como qualquer outro tipo. Se não, acabamos com o acordo e as duas partes, o governo e o réu, têm que se respeitar. Quem não respeita, quem viola, pode se quebrar o contrato e o juiz pode exigir que seja cumprido. É como qualquer contrato neste sentido. Bem, depois o juiz recebe assim um relatório de Probation Department, do pessoal especial, que indica sobre os antecedentes do acusado, os crimes que tem. Ele faz uma referência aos lineamentos que recomendam qual deveria ser a sentença e o juiz impõe. Ele dá, evidentemente, uma oportunidade ao governo e ao réu, ao defensor e ao réu mesmo falar antes de declarar. Um fato muito importante. O juiz não está obrigado a impor a sentença recomendada pelo promotor. O juiz sempre tem que dizer de antemão que existe a possibilidade. Eu, como juiz, é possível que eu lhe dou uma sentença mais severa. E não pode recuar da sentença. Tem que ficar assim, obrigado a seguir. E eles dizem geralmente que aceita. E eu raramente eu vou fora. Mas há alguns juízes que vão, é a vida, né? Quer dizer, a pessoa tem que aceitar. Mas, geralmente, os promotores já conhecem um advogado ou outro, que ele deveria fazer. Podem se avisar o cliente. Olha, esse juiz, ele segue geralmente os lineamentos, não tem problema, né? Bem, há muita crítica contra o plea bargaining, como aqui, mas a coisa aceita. Quer dizer, nunca vai ser assim. Jogada fora. Existe, não seria possível. Realmente é um aspecto crítico, como digo. E o Brasil está se descobrindo como que eles poderiam usar. Eu deveria mencionar uma coisa, se vale muito. Está sentada lá uma procuradora local, Luciene Angélica Mendes, que trabalhava com a gente em Maryland alguns anos atrás, escreveu um artigo bonito sobre o acordo
de montagens do processo criminal, comparando Brasil e os Estados Unidos. São o começo daquela nova lei de 2013. Eu recomendo, Luciene, porque você não tem que me pagar nada, só me convida para já. Bem, com isso, senhoras e senhores, eu deixo a palavra para meus colegas. Muito obrigado.